Nós voltamos com grandes temas, hoje discutindo religião afro-brasileira. Babá Melk, nós estamos falando aqui sobre o preconceito, né? Tem sido uma tônica muito forte aqui no programa. O senhor acha que isso, além de uma questão material, uma questão de Estado, uma questão de educação, o senhor também viria isso como uma falta de crescimento espiritual? Sim, o sagrado reconhece o sagrado. Enquanto os religiosos, eles se reconhecem e se respeitam. E nós vamos ver que a pessoa preconceituosa, ela tem uma falta muito grande dentro dela, que é a falta de amor ao outro. Nós aprendemos que o meu respeito ao outro é a minha identificação com o meu sagrado. A forma de cada um ser só diz respeito a ele ou a ela. Agora, o meu papel é respeitá-lo nessa integridade física, emocional, psicológica, espiritual. Então, na hora que nós temos essa compreensão, não existe preconceito. Porque qual a diferença do outro para mim? Partimos de uma mesma essência, somos todos filhos de Deus. E eu tenho certeza que Deus não discrimina. Deus, ele é acolhedor. Aí vamos nós querer determinar normas para rotular o outro de formas, digamos, pejorativas, covardes, malignas. É simplesmente falta de amor no coração. Professor Arisvaldo, o sincretismo religioso seria um caminho para a aceitação? Olha, o sincretismo é uma coisa que acontece em todos os lugares. Nós não podemos dizer que... Mas no Brasil isso é muito marcante, né? Sim, em todos os lugares, digo, todas as religiões. Costuma-se dizer assim, as religiões de matrizes africanas sincretizaram-se com o cristianismo e para disfarçar os seus, as divindades que adoravam, colocavam o nome de santos e tal, e tal, tal. Isso é parte do preconceito, isso daí. Na verdade, não é assim. O que acontece é que há uma troca constante e ininterrupta entre todas as religiões. Porque todos os grupos estão conversando, estão dialogando, estão vendo, estão aprendendo mutuamente. Então, há sincretismo entre os grupos cristãos entre si, há sincretismo entre vários grupos. Então, o que, como você diz, quando todos nós prestarmos atenção e virmos que nós temos na nossa religião coisas que são da religião do outro, do meu irmão, isso certamente vai tirar de mim esse orgulho, né, de eu ser o inventor da roda, né, e achar que eu que... Não, eu tô partilhando e ele está partilhando de coisas que são minhas e que me dá muita satisfação e que permite, assim, esse diálogo, que permite a compreensão mútua, o entendimento mútuo, porque nós partimos agora a entender melhor o outro, porque a gente se refere a coisas que nós praticamos no dia a dia em nossas vidas, né, em nossas religiões. Então existe. Agora, não podemos dizer que o preconceito ou que o sincretismo seja coisa que aconteça só com alguns e com outros não. Isso não existe. Todos nós sincretizamos de uma forma ou de outra. Todos nós compartilhamos, trocamos, fazemos essa miscigenação, essa mestiçagem tipicamente brasileira das religiosidades, né? E isso aponta realmente para uma possibilidade de diálogo maior, que esperamos que venha de fato a acontecer. Você acha, Regina, que
além de criar delegacias, uma promoção no sentido do diálogo, do encontro, do despreendimento, inclusive de espírito, seria uma alternativa? Olha, eu penso assim, que a transformação, ela vem através do estudo, né? Então, assim, todas as nossas ações que estão sendo apresentadas agora ao governo do Estado e algumas ações que nós consideramos emergenciais, que a coordenadoria precisa tomar essa posição imediata, todas elas têm uma participação ativa da educação. Nós temos todas essas questões, né, de preconceito, de intolerância, elas poderiam ser amenizadas, porque eu diria que 70% está no interno do ser humano também, na sua própria índole, no seu próprio caráter, e a outra porcentagem é do externo. É o que você adquire na formação familiar, o que você vem no seio, né, da escola, que a escola é a sua segunda casa, né? Grande parte da sua vida você passa dentro de um colégio, depois numa universidade, e aí é onde está, se houvesse uma, digamos assim, uma abertura, né? E acho que está acontecendo aos poucos, né? Graças a grandes professores, grandes mestres que estão hoje ocupando as salas de aulas, e graças à ousadia deles, né, a gente tem algumas mentes que estão se abrindo para diversas questões, né, identidade de gênero, enfim. Mesmo a revelia do poder público, muitas vezes, quando se acomoda pela questão política, né, e isso interfere nas relações. Já a academia, não, ela não tem uma interferência. A opinião, ela é jogada, ela é debatida, ela é discutida, né? Quando há uma interferência, aí há um afastamento, há um isolamento e há uma tendência a se criar ideologias fechadas, grupinhos fechados, né? O ideal é que tudo seja bem amplo. Nós tínhamos um pensamento de que essa aproximação, né, da escola com a religião afro-brasileira e ameríndia, acontecendo através da nossa cultura, ela teria uma, vamos dizer assim, uma intenção real, né? Porque a gente estaria dentro da escola com a nossa cultura gastronômica, com a nossa cultura artesanal, com a nossa cultura das nossas danças, enfim. A própria capoeira, né, que tem todo um sentido, tem todo um misticismo. Agora, infelizmente, a gente ainda não chegou a isso, a essa evolução, né, que eu considero que será uma grande evolução. Isso vai acontecer, né, não tenha dúvida. Vai acontecer essa evolução, aonde poderemos estar inseridos dentro do contexto, né, da escola, e onde aquele aluno ele vai aprender a respeitar, né? Ele vai aprender a conhecer para poder respeitar, porque aí vem a questão do conhecimento, né? E a gente tem um caso, inclusive, eu recebi um caso, foi bem interessante isso agora, e para citar esse caso, que o aluno, né, nós temos, por exemplo, na nossa religião, o Babá pode falar bem mais do que eu, mas nas nossas ritualísticas, né? Nosso ritual, a gente tem alguns apetrechos, né? Alguns adereços que nós utilizamos. E todas têm um significado muito forte, tem um significado muito forte para a gente, né? Então, o que acontece? Por muito tempo, né, em determinado período de iniciação, nós utilizamos, né? E um aluno foi para a aula com o quelé, né? E aí a professora disse, tira isso aí. O que é o quelé, sargento? Aí o Babá vai... Certo. Eu vou deixar com ele.
essa parte. Enfim, então ela falou assim, tira isso aí, tira em nome de Jesus, tira. E foi uma loucura, e tira. E o menino ficou olhando assim, né? E tira, não vai ficar assim na sala de aula. E aí, o despreparo de uma professora dessa, né? É um despreparo. Mas, ao mesmo tempo, ela impõe... Olha, são várias vertentes, se a gente analisar. Ela tem um despreparo, até porque ela também não foi preparada para isso, né? Vamos botar a culpa dela aí na metade. E vem a parte dela, né? Que se diz evangélica, né? E que se diz uma cristã, e que naquele momento ela está falando em nome de Deus, como se Deus tivesse dado uma procuração para ela falar as barbaridades que ela falou para aquela criança, né? Então, assim, isso aconteceu e tem vários casos. Babá deve conhecer vários casos, né? Nesse aspecto. Então, assim, ele pode falar com bem propriedade. Certo. Eu queria perguntar a ele o que é o quelê, né? Para ficar claro para o telespectador que caso foi esse. Mas eu também gostaria de perguntar, o senhor falou aqui várias vezes em Deus como Pai de todos, né? Quer dizer, quem não reconhece Deus como o Pai de todos quem é essa pessoa preconceituosa, despreparada e tal. Eu queria também, além de o senhor explicar o que é o quelê, que Deus é esse que é Pai de todos e como é que o senhor o compreende? Certo. O quelê que nós pergunta chamamos... bem isso. Religiosa. Né? Chama-se a joia do orixá. É um colar que nós chamamos aqui, um fio de conta, só que ele é mais curto. Certo. E onde se cumpre um preceito com ele, pós-iniciação. Então, quando se está de quelê, é porque nós estamos de preceito. Fizemos nossas obrigações, iniciação, as obrigações de percurso, né? Está preceituado. Então, aquilo ali evita de fazer determinadas coisas. E vão seguir naquele período, não fuma, não bebe, não vai para festa, não fica junto de barulho. Então, é um preceito, um resguardo. Acho que as pessoas vão entender melhor. Um resguardo, né? Um resguardo do sagrado. Aí, quando vamos ver como que entendemos Deus, eu vi uma historinha que uma criança perguntava para um pai: pai, que tamanho é Deus? Aí ia passando um avião muito alto e ele dizia: olha, tá vendo lá? Pronto, Deus é assim. Vixe como Deus é pequeno. Ele leva lá no aeroporto. Aí um avião daqueles internacionais. Aí quando tá vendo aquele avião, é grande, é muito grande. Deus é assim. Porque Deus é a nossa compreensão, é a nossa fé. Nós não podemos medir ou pesar. Mas sabemos que tudo no universo tem peso, tem medida, tem comprimento, tem tudo. Então vamos imaginar Deus, um grande círculo de 360 graus de energias, em que, quando diz assim, você tem Deus em você? Aí eu digo, eu tenho, ó. Deus é o ar que eu respiro. Porque no nosso primeiro ancestral, o que deu vida a ele foi o sopro divino, que nós chamamos de Emi, o sopro divino. E aquele sopro divino foi que deu vida ao nosso primeiro ancestral. Então, Deus está em nós, principalmente através da nossa respiração. E quando dá-se o último, quando se expira, né? Fulano expirou. Quando sai o último hálito de ar, acabou, é só matéria. Então, Deus ele é tão imenso que nós não conseguimos explicar. Nós só podemos conseguir senti-lo. E através das nossas ações, através das bênçãos, isso fortalece que sabemos que Deus está com nós, está com vós, está com eles, dentro desse caminho do sagrado. Quando eu falo o caminho do sagrado, não é apenas o caminho religioso, mas o caminho do sentir. Tem pessoas que dizem assim, minha religião é Deus. Elas não vão a nenhum templo, mas elas têm uma fé, têm uma contrição com Deus que é fenomenal. Então, Deus, porque Deus ele transcende todo o nosso imaginário.
todo o nosso sentimento. Bom, eu quero agradecer, pedir compreensão à minha pergunta tão ousada, né? Explicar a Deus talvez só pelo sentir mesmo, pela fé, né, pastor? Mas então eu quero agradecer ao Babá Melk, agradecer ao pastor, que também é professor da Universidade Federal, agradecer a Sargento Regina, que é coordenadora da igualdade, né, das políticas de igualdade racial, etc., do governo do Estado. Foi muito bom, muito proveitoso o nosso debate hoje, mas agradecer principalmente a você que nos assistiu até agora. Muito obrigado e até o próximo Grandes Temas. Obrigado. Boa noite.